conhecer como eram administrados os outros clubes potentes, famosos pelo mundo afora. Reuniu informações, procurou saber tudo o que era possível, tudo aquilo que pudesse ser implantado no Vasco. Gastou uma grana preta do seu próprio bolso por amor a essa instituição e montou o projeto Somamos. Jamais, eu confesso a vocês, 65 anos de idade, 54 anos de sócio, jamais em qualquer eleição que eu participo desde os meus 18 anos de idade, nunca vi ninguém apresentar um projeto como o Levin apresentou. E foi um projeto fantástico, completo, atuando em todas as frentes. Não era um projeto voltado para o futebol, porque a maioria dos candidatos do Vasco à presidência só foca no futebol. Não, o Levin projetou a grandeza do Vasco em todas as esferas, em todos os esportes, em todas as suas sedes. Era um projeto fantástico e grandioso, mas apesar de termos vencido essa eleição de forma limpa, no voto disputado, cédula a cédula, onde os sócios do Vasco ficaram 2, 3 horas debaixo de sol, numa fila enorme ali em São Januário, fizeram o que fizeram com a gente. Mas tudo bem. Tem um ditado que diz que a justiça divina ela tarda, mas não falha. 3 anos se passaram. Nós vimos ali o que aqueles que venceram a eleição trouxeram para o Vasco. Um assodamento total, rebaixamento, manterem o Vasco na segunda divisão. Isso foi terrível para nós. Nós que temos amor por esse clube, que crescemos aprendendo a amar esse clube, isso para a gente foi o mesmo que cortar com a navalha na própria carne. Mas o vascaíno não tem igual no mundo, gente. Me desculpem o termo, mas esse time é do cacete. O amor dessa torcida por esse time não tem igual nesse mundo. E a gente esperou 3 anos, aguentando a dor, o sofrimento de ver o time ser rebaixado, ser mantido na Série B, lutar a duras penas para subir. Hoje estamos na Série A, mas brigando rodada a rodada para não ser rebaixado novamente. É duro para nós que conhecemos a história do Vasco, que aprendemos a conquistar títulos e títulos e títulos e títulos durante toda a nossa vida. A gente assistiu o que a gente assiste hoje, dói demais no coração. Mas isso vai ter um fim. Deus é justo e é grande. E 3 anos depois estamos nós aqui novamente. Com ele, o mesmo visionário, louco, doido, seja lá o adjetivo que eles quiserem dar, não importa. O que importa é o que está aqui dentro, ó, do coração dele. E esse amor ninguém tira. Ninguém jamais vai tirar. Seja com argumentos cruzados, seja o que disserem, ninguém tira. E nós estamos juntos mais uma vez. Essa turma toda que está aqui hoje, mais uma legião enorme que nós temos aí, que não está aqui presente, vão colocar Levin esse ano novamente na presidência do Vasco. E dessa vez não tem golpe não, gente. Dessa vez não tem puxada de tapete não. Dessa vez nós vamos ganhar, e vamos ganhar com uma margem de votos grande, se Deus quiser, para inibir qualquer pretensão que eles tenham de armar o golpe que seja, porque a coisa vai ser tão grande que eles vão dizer, não dá. Pô, gente, peraí, a diferença de votos que ele teve é muito grande. Se a gente armar qualquer coisa aqui, vai pegar mal, vai dar na pinta. É isso que nós queremos e contamos com vocês. Tragam os votos de todo vascaíno que estiver em condição de voto nessa eleição. Está na lista como eleitor, traga aquele voto. O indeciso, aquele que tem dúvidas, esclareça a dúvida deles. Coloquem eles para assistir às segundas e quintas-feiras a live que o Levin tem feito, onde ele tem mostrado o seu projeto Somamos, já atualizado para os dias de hoje, chamado até de Somamos 2.0. É o mesmo projeto atualizado para hoje em dia, o que hoje nós precisamos fazer, porque como todos vocês sabem,
O estatuto foi reformado, muita coisa mudou, muitos departamentos foram extintos, coisas que hoje a gente já não tem mais como dominar, como acessar. O futebol não é mais nosso, nós temos apenas 30% dessa sociedade. Então, isso tudo vai ser trabalhado, vai ser pensado. Nós não podemos deixar a associação civil, Clube de Regatas Vasco da Gama, morrer. São 125 anos de história, gente. Essa história linda, magnífica que o Vasco construiu, não pode ser jogada no lixo ou virar pó, assim, do nada. Não dá. Eu não aceito isso e acredito que todos vocês aqui também não vão aceitar. Então nós temos que ter, primeiro, alguém com capacidade na presidência do clube, para gerir o clube de forma correta, para trazer recursos que possam manter a associação viva e crescendo como sempre foi. E o futebol nós vamos tratar também diretamente. E quem sabe, dependendo do que nós lermos dentro desse famigerado contrato que ninguém consegue saber qual é e o que tem, vamos saber o que tem escrito ali. E se alguma coisa de lesiva causar prejuízo ao clube, nós iremos recorrer dentro daquilo que nos é direito. Vai dar Vasco, porra! Ótimo, mas ele tem capacidade para trazer investimentos suficientes e trazer o futebol de volta para o Vasco. Nós temos novamente o controle do clube. Isso é que nos interessa. E não o nosso futebol, de tantas e tantas glórias que já nos deu, estar na mão de gente que não sabe nem o que é o Vasco. Esses caras não têm amor pelo Vasco, eles têm amor por isso aqui, ó. Com pessoas, como sistema. Para mim, nós somos como sistema. Então, a gente tem um candidato hoje que a gente pode fazer essa diferença. Um candidato que conseguiu unir essa unificação que a gente está vendo aqui hoje, de vascaíno de verdade, vascaíno raiz, vascaíno que quer lutar pelo Vasco. Entendeu? Então, o que eu peço a vocês é o seguinte: nós estamos entrando numa fase difícil da eleição, a gente precisa conquistar votos. Votos é confiança. Então, todos que estão aqui, eu peço a vocês que investem no seu parente, no seu vizinho, até no voto contrário, até no voto do adversário. A gente precisa convencer que a gente precisa salvar o Vasco. Essa é a última oportunidade, pelo menos eu vejo dessa maneira, a gente salvar o Vasco. Então a gente precisa multiplicar os votos que nós temos aqui hoje, entendeu? Eu acho que dá para fazer isso, porque nós temos um candidato transparente, honesto, um candidato empreendedor. O Vasco precisa de pessoas empreendedoras que acreditem no Vasco. O Leve é o único candidato que acredita na grandeza do Vasco. Porque quando você vai falar com outras pessoas, aí eles falam assim, pô, mas é lunático, é isso? Não. O Leve investiu no projeto Solamos, entendeu? E ele já sabia dessa grandeza. E o projeto deu para ele o tamanho do Vasco. O Vasco é isso aqui. E é isso que ele está lutando para tentar conquistar, convencer a todos. Ele está pedindo uma oportunidade. Nós temos que dar essa oportunidade de um Vasco ser um Vasco do tamanho do Vasco. Um Vasco que vai disputar título. E nós temos 30% da SAF. Mas a gente com 30% da SAF, eu tenho certeza o Leve vai cobrar 30%. Mas o Vasco tem que disputar título. E vai disputar título. Entendeu? Por quê? Porque a competência dele, o talento que ele tem para fazer isso. Não é o Leve, não é qualquer um. Não é mais um. Tem um peso muito grande esse talento, entendeu? Então, só para. Eu vou falar um negócio simples. Eu pelo menos aprendi isso na minha vida. É nas coisas simples que a gente identifica a pessoa. Eu vou pedir o nosso candidato aqui, só para vocês verem uma coisa que é simples, mas é muito importante. Eu vou pedir ele aqui para puxar o casaco. E vocês vão ver a diferença do casaco
no candidato que ama o Vasco, no candidato empreendedor, no candidato que acredita no clube, no candidato que sabe o tamanho do clube. Está no início, mas só para vocês terem uma ideia, quem é o Leviciano, o que ele quer para o Vasco. Eu vou pedir isso aí, candidato. Agora, depois vai puxar de novo, vai ser melhor. A casaca de perna dá. Antes de puxar o casaca, eu quero dizer o seguinte: no fundo da alma, do coração, qual é o clube que nós torcemos? Vasco! Tá uma merda. Qual é o clube que nós torcemos? Vasco! Agora tá ficando bom. Agora todo mundo sempre pode dar um pouquinho mais de jardim. Qual é o clube que nós torcemos? Vasco! Casaca! 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 A turma é boa! É meu da buzaca! Vasco! 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 Tá vendo aí a diferença da vascaínosidade, não só do nosso presidente, mas dos grupos que estão apoiando, dos presidentes que estão aqui, se decidiram alinhar a esse pecado. Então esse Vasco que a gente tem menos, esse é o Vasco, não é o Vasco deles, é o Vasco comercial, o Vasco completamente diferente, é esse Vasco daqui. É esse Vasco que nós queremos e nós vamos conseguir. Com a união de todos nós, peço a vocês, vamos trabalhar votos e nós vamos ganhar a seleção. Ninguém, nem fraude, nada vai tirar a seleção da gente. Nós vamos conseguir. Mentiras, nada. Tamo junto, galera. Agradeço a todos ali mais uma vez. Contra todos e contra todos! Vasco! É um risco e a gente precisa se unir cada vez mais, entendeu? Para derrotar quem sempre quis utilizar com métodos para dividir o vascaíno, né? Uma vez, em 2015, eu tive o prazer de participar de um almoço com o Paulinho Austin Rodrigues, um flamenguista. Ele na própria mesa, ele falou: o vascaíno não sabe a força que tem. O Vasco unido é imbatível. O Vasco unido é incrível, porque você tem alma, muito comodinho, Mas vocês têm alma, o vascaíno tem alma. O vascaíno é Vasco, independente de estar ganhando um título, estar numa fase boa. A gente está aqui, ó. A torcida já esgotou o lado do ingresso amanhã. Na quinta-feira que vem, não é isso? Também já está esgotado. Isso não acontece em time nenhum, em clube nenhum. Então nós temos alma, entendeu? Então, baseado nessa alma, nós juntamos os grupos que há muitos anos foram adversários, fomos adversários, um com o outro, em prol do Vasco. E nós temos certeza que temos muito a entregar ao Vasco e contra essa meia dúzia de gente que busca dividir para governar e não entregar o resultado que o Vasco aí merece, que o Vasco merece, que nossos filhos merecem, que nossos netos merecemos, entendeu? Então, vamos junto, é o melhor projeto, é a pessoa mais capacitada, estudada para a função, o cara é certificado, o EVA é um profissional certificado pelo EVA, vários cursos de gestão, e é o que o Vasco está precisando. Entrou na presidência, Jorge Salgado prometendo mundos e fundos, não entregou, na verdade, 2 ou 3 segunda divisão. Então, precisamos nos unir, porque o que está lá, eu costumo falar, é pior do que flamenguista, é pior do que verme. Vamos juntos, cada um de nós, multiplicar esse voto. Você tem 2, carreguem para votar no dia. Se for para votar online, vote online. Se for presencial, levem, conversem com o comitê. Vamos buscar em casa, vamos levar, entendeu? Temos que sair vencedores. Não nós saímos vencedores, o Vasco saiu vencedor. Ok? Um abraço.
Vai dar Vasco, porra! Vasco. Infelizmente, por uma justiça que muitas vezes não é justa, nós não tivemos esse mandato. E durante esse período desse mandato, eu digo nós, porque estamos todos nós compromissados, comprometidos, também, não só no processo eleitoral, mas com a gestão do Vasco. E nesses 3 anos que usurparam esse lugar para o Leve e, portanto, para todos nós, de alguma maneira, o futebol do Vasco foi parcialmente vendido, foi dilapidado, foi entregue. Foi nesse período que o São Januário está abandonado. Já estava um pouco antes, mas eu não vou falar de antes, porque eu não produzi também suscetibilidade, mas vou falar que nesses 3 anos o São Januário foi completamente abandonado. Infelizmente, os nossos esportes olímpicos foram largados. O Monteiro, que sempre foi um defensor, né, dos esportes olímpicos aqui do Vasco, da tradição do Vasco, da história do Vasco. Aqui tem gente que praticou natação, remo, basquete no Vasco, frequentou o Vasco. Eu vim aqui na campanha e o Fábio contava do folclore do Vasco, das danças do Vasco, que ele ia, né, praticar no Vasco desde os 8 anos de idade, que o Vasco, São Januário lá, era a nossa casa, era a casa dele, era a casa de tantos outros que aqui estavam, para fazer as danças portuguesas, para manter essa relação Brasil-Portugal. E aqui, na Casa Porto, meu reconhecimento, essa casa linda, essa casa que tem a história e o coração vascaíno. Então, esse lugar, esse clube vai ser composto, porque é parte da nossa história, é parte do nosso amor. O futebol é fundamental. E é muito importante que a gente tenha no futebol a nossa capacidade de intervenção, de dizer, ó, o vascaíno, claro, no Brasil inteiro, que é um time vitorioso. E às vezes, e o Leve sabe disso melhor do que eu, melhor do que muita gente aqui, às vezes os interesses do negócio não são os mesmos interesses do desporto. Os resultados esportivos, muitas vezes, eles podem se enfrentar com os resultados dos interesses financeiros. E a gente tem que exercer a nossa paixão. Eu faço aqui, estava falando, Everson, de que muitas vezes a gente vem de lugares diferentes. E eu, de fato, na minha origem, eu sou do Grupo Identidade Vasco, há 10 anos, né, que eu participo da política do Vasco. E eu sempre fui oposição ao Léo, oposição do Sérgio Frias, oposição, né, a um conjunto de vascaínos que eu respeito muito, tenho muito afeto, muito reconhecimento dessa história, mas eu era oposição ao Eurico Miranda. Meu lugar era um lugar do Itamar, questionamento, aceitando que nós éramos um clube só, mas com pensamentos diferentes. Pensamento diferente é importante. Não acho que a gente tem que ter um pensamento unitário, mas a gente tem que ter unidade, a gente tem que ter respeito ao Vasco, a gente tem que ter essa grandeza. E eu acho que hoje, anos depois, eu faço também o meu meia-culpa. Eu falo também para os meus amigos fraternos, né, que hoje deles, que fizeram essa história junto com o Eurico. Porque eu acho que o Eurico deu a dimensão da grandeza do Vasco, sabe, reconhecer a grandeza do Vasco, o tamanho gigante do Vasco, que essa diretoria não conhece, não reconhece, não constrói. Infelizmente, a gente tem vascaínos que pensam o Vasco para botar no bolso, Vasco pequeno. E aqui, eu tenho muita tranquilidade de dizer que a gente sabe que o Vasco é gigante, que o lugar do Vasco é nas alturas, é grande. E eu acho que o Eurico foi uma pessoa que soube também trazer isso e colocar essa dimensão do Vasco. Essa dimensão eu vou concluindo, essa dimensão que o Levin também sabe fazer. Que o Levin também sabe trazer a emoção, a força, a capacidade de arrancar da gente essa vascaínosidade gigante que essa atual diretoria tem tentado tirar dos vascaínos e vascaínas. Os pequenos vascaínos, os jovens vascaínos, tem uma torcida impressionante que não viram vitórias em campo, verão. No ano que vem, faz 50 anos que essa camisa de 74 foi vestida e o campeonato de 74 a gente ganhou. Ano que vem, faz 100 anos, o documento mais importante da história do futebol brasileiro, a resposta histórica.
Esse ano fez 100 anos o nosso time feminino. Esse ano fez 100 anos, ou faz 100 anos, né? Estamos completando 100 anos da nossa vitória de 2023. São Januário vai fazer 100 anos. Os anos 20 do passado foram anos que mudaram a história do futebol, mudaram a história do esporte, porque o Vasco fez essa diferença. Nós vamos aproveitar o que resta ainda dos anos 20, atual, para fazer também essa diferença. E vamos fazer isso porque a gente está junto. Vamos fazer isso porque a gente está unido. Vamos fazer isso porque a gente acredita no Vasco gigante. Vamos fazer isso porque é o nosso Vasco que está em questão. Essa eleição é fundamental. Essa eleição é decisiva para o futuro. É decisiva para o presente, mas é decisiva para o futuro. E estar junto vai fazer o Vasco estar muito melhor. Eu quero empregar e fazer todo o reconhecimento leve nessa caminhada. Tive aqui, especialmente no Léo Rodrigues, né, um parceiro, dobradinha, nesse desafio, mas também fazendo aqui a candidatura do Leve, essa candidatura que produz a unidade da oposição, o nosso corpo seguro, nosso corpo também de acolhida, nosso reconhecimento, Branco, de que aqui nós sairemos vitoriosos. Temos um desafio gigante, todo mundo falou, o Renato falou, já falou, a eleição, dia 11 de novembro, cada voto faz diferença. Cada pessoa que a gente conseguir levar para votar, eu espero que a gente leve para votar, porque é fundamental também o voto presencial. É uma vergonha o que como está sendo conduzido pela presidência da Assembleia do Vasco, né, na Assembleia Geral. E se a gente não tiver o voto presencial, a gente corre risco também de lutar contra uma mídia, muitas vezes, favorável a um Vasco pequeno e também contra ou guiado por um processo de fraude. Então, Leve, eu quero só me despedir, a gente vai estar muito junto nesses próximos 20 dias, dizer que estamos de corpo e alma, estamos envolvidos, estamos comprometidos, estamos desejosos de que essa vitória nos traga a alegria, nos retome a alegria e a confiança de tempos melhores para o Vasco. Então, agradeço aí a todos e todas. Vou pedir licença também, humildemente, mas tinha um compromisso que eu já devia estar lá, eu estou sendo aqui chamado, mas dizer que vamos estar muito juntos aí nesse tempo. Queria fazer um reconhecimento muito especial ao Branco também, pela história que fez nessa condução, nessa unidade, fazer também um reconhecimento muito carinhoso ao Sérgio Frias, um parceiro de ideias, de compromissos, de luta, ao Léo e a cada um e cada uma de vocês dizer, cara, essa caminhada é fundamental que a gente tem junto. E se tudo der certo, a gente vai sair vitorioso, vamos celebrar muitas vezes ainda conjuntamente. Obrigado aí a todos. Saudações vascaínas. Acho que chegou um momento muito importante dessa caminhada. Uma caminhada que, entre trancos e barrancos, a gente vem construindo um Vasco forte. Eu acho que a gente ouviu falar aqui, pretendo não ser me alongar muito, acho que o pessoal foi muito feliz aqui nas falas que me antecederam, resta até um pouco de espaço para a gente, Pedro também, mas eu acho o seguinte, essa eleição não é uma eleição convencional, e foi nesse aspecto, inclusive, que a gente lançou uma candidatura, entendendo como a importância de se disputar e de se prevalecer um modelo de Vasco. O que se disputa hoje são modelos de Vasco. Esse Vasco, desse último triênio, vendilhão, que não tem compromisso com a instituição, que muito provavelmente, se prevalecer nesse pleito, vai ceder São Januário, vai ceder mais 20%. Então, a gente não está falando de uma eleição comum, de temperatura e pressão, de divergências que possamos ter políticas. Esse é o momento da vascainidade sobressair. Se tem um momento, sem dúvida, esse é o momento. É o momento, como o Jorge falou aqui, a gente pensa em construir um Vasco melhor para nossos filhos, para nossos netos. É preciso reconhecer
e inovar nesse sentido, aparar algumas arestas, superar alguns obstáculos, mas sem perder a identidade, pertencimento e compromisso e DNA que a instituição tem, tão bem representada aqui por grandes beneméritos. Seja por eles, pela luta deles, pela luta dos antepassados dele, porque o Vasco não tem 125 anos à toa. O Vasco tem mais do que o dobro do que eu tenho de idade. Então eu não posso achar que eu tenho melhor conceito e sou mais importante do que essas pessoas que construíram essa jornada. Falo aqui por Walter Ramos, Itamar, Egas, Denis, e deixei por último meu amigo Jaime, porque a superação dele estar aqui é a superação que a gente precisa. É dessa superação que a gente precisa. Manuel, ô grande Manuel, cadê o Adeira? Ô Adeira, tudo bem? Então, a gente precisa fazer esse reconhecimento, essa proteção institucional que a gente sempre falou. Não há novo Vasco, há um Vasco. O Vasco é Vasco, não é novo, velho, não é novo Vasco como eles querem fazer. Então a gente precisa, nesse momento, é crucial que a gente vença toda e qualquer divergência. E quando a gente fala em candidatura de ídolo, com devido respeito ao que o ex-jogador merece, mas não se disputa uma partida de futebol. A gente não está disputando uma partida de futebol. A gente está disputando o Vasco. A sobrevivência do Vasco. Se fosse uma partida de futebol, talvez o Pedrinho fosse o melhor candidato. Ele mais 10 eleitos. A gente não está falando de 10 ou de 11 em campo. A gente está falando de pessoas com compromisso com a instituição em ter transparência ao que foi feito no Vasco, cobrar o que foi feito, cobrar os direitos e deveres e proteger o nosso maior patrimônio. São Januário talvez seja, o que eu costumo dizer, é a resposta histórica em concreto, em cimento, que é a reação a tudo aquilo que esse sistema quer nos impor há anos. Não vai ser a gente que vai tolerar isso. Nesse aspecto, eu reconheço na candidatura do Levin a importância, porque ele conseguiu, naturalmente, pelo resultado que construiu em 2020, com os seus estudos, com a sua dedicação ao Vasco, com o desenvolvimento de um projeto, e com o resultado infeliz que lhe foi imposto, mas ele conseguiu trazer convergência de pensamentos diferentes de Vasco. Isso é importante. No momento de resgate institucional, a gente precisa resgatar nosso DNA. Nosso DNA está enterrado. É enterrado. Você vê a juventude hoje, ela não tem identificação e pertencimento a par de estar na arquibancada, torcendo da maneira louca como torce, mas ela não tem a identificação e DNA da luta. Essa frase ela não pode ser da boca para fora, contra tudo e contra todos. Ela não pode ser, ela tem que ser na essência. Esse é o momento da gente ganhar, do Vasco ganhar, do Vasco prevalecer, do Vasco se impor. O Pedro citou aqui, muito felizmente, a década de 20. Talvez tenha sido o maior obstáculo, a maior luta do Vasco. Curiosamente, na década de 20, 100 anos depois, estamos aqui com esse obstáculo posto. A gente vai recuar? A gente vai recuar? Não. Temos que enfrentá-lo de frente. E vamos enfrentá-lo de frente. É preciso enfrentá-lo de frente. Sem medo dos desdobramentos que estão por vir. Não vai ser fácil. Temos um candidato que é um candidato de situação. É um candidato alinhado com o sistema. E precisamos enfrentá-lo. Nesse sentido, tem aqui uma candidatura que, como eu disse, converge e reúne pessoas que tenham pensado divergente no momento de executar o Vasco,
mas que tem compromisso institucional. Nesse sentido, eu reafirmo aqui meu compromisso institucional com o Vasco, com os grandes beneméritos, com a história do Vasco, com a luta que precisa ser feita. Vamos vencer essa eleição e cada voto conquistado e o tirado é importante. Não basta a gente se limitar a nosso ambiente de relação. Eu tenho na família, eu tenho um amigo, 5, 6 votos. Não, um amigo do amigo que pensa ao contrário, vamos convencê-lo. É assim que a gente vai ganhar a eleição. E quero dizer aqui, temos o compromisso de ter essa eleição presencial. Não porque a gente quer tolher voto de alguém, não. É porque a gente não tolera sacanagem. Aqui a gente não quer perder mais uma eleição no tapetão. É preciso. Por que tanto receio de jogar limpo? Por que tanto receio de jogar limpo? Vamos contar voto, quem tiver mais voto vai vencer. Para que jogar no modelo online, sem segurança nenhuma, em que comprovadamente mortos votaram em assembleias gerais passadas? Não há segurança. E quero dizer aqui que esse compromisso a gente vai até o final, custe o que custar, para vencer e fazer a eleição presencial. Mas registro desde logo que, independentemente desse resultado, precisamos estar preparados para o que vier. Online ou presencial, vamos vencer as eleições em prol do Vasco. Saudações vascaínas. É com grande satisfação que eu vejo hoje, de fato, uma união em prol do Vasco. Inúmeros grupos, adversários ou não, todos aqui vestem o manto nosso sagrado, do Clube Regatas Vasco da Gama. E eu tenho absoluta certeza de que essa união, essa proposta de união, ela vai ser a vencedora do pleito de 2023. Essa certeza eu a tenho em função do Luiz Roberto Levenciano ser disparado aquele que tem a maior possibilidade de trazer o Vasco ao lugar que todos nós queremos. Não só pelo projeto que foi apresentado em 2020, como pelo próprio projeto do qual ele vai falar a respeito agora, em lives, etc., mas que são a essência daquilo de quem vê um Vasco do tamanho que ele é, de quem vê o Vasco na magnitude que o clube tem. Além disso, eu estou aqui hoje para falar com vocês, buscando que haja um entendimento geral de que cada voto é importante. Cada um de vocês deve trazer novos votos. Cada um de vocês deve ser multiplicador de votos. A torcida do Vasco, o quadro social do Vasco, não tem ampla noção da situação que o Vasco vive, porque isso não foi passado a ela. Há um métier político que tem essa percepção, mas a grande maioria não tem. Então é de fundamental importância que as pessoas conversem, que as pessoas mostrem o que está acontecendo, mostrem o perigo que o Clube de Regatas Vasco da Gama corre e mostrem qual pode ser o destino do Vasco se permanecer na mão de quem hoje está lá, independentemente de um ou outro que vai aparecer na frente para tentar obnubilar o fato de que é a própria situação que vai para a eleição contra a oposição que tem como chapa principal a nossa. Então, dentro dessa lógica, todos devem correr atrás de votos, todos devem buscar chamar amigos, conhecidos, vascaínos, para que eles entendam a realidade dos fatos. Se os vascaínos entenderem o que está acontecendo com o Vasco e entenderem as opções de futuro do Vasco, certamente eles optarão pelo nome do Luiz Roberto Levenciano para tocar o clube nos próximos 3 anos. E não só tocar o clube, fundamental, que é o último recado que eu deixo, que ele seja reeleito em 2023. Um abraço a todos, saudações da família. Obrigado, Sérgio. Eu queria agora também pedir que falasse aqui alguma coisa para a gente. Uma pessoa que também é muito considerado dentro do nosso grupo de apoio, batalhou muito, esteve junto, trouxe o apoio do Camisas Negras para a candidatura do Leven e está cerrado em fileiras com a gente, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Leven apareceu, fez o chamado, viemos na mesma hora.
Camisas Negras sabe que ele foi o presidente eleito em 2020 e eu gostei muito da fala do Frias, vai ser reeleito agora em 23. Eu gostei muito aqui das falas de todos, eu queria ir direto a um ponto, porque faltam 22 dias para a eleição. Então são 22 dias, são 3 semanas. Então, vou ser bem prático. Eu acho que nós temos que focar no voto indeciso e no vascaíno que não votou. O vascaíno que não votou em 2020. Eu acho que são 2 grupos que podemos conversar. Temos que sair, é o que eu falo lá do Camisas Negras. Temos que sair do nosso polo e procurar o vascaíno que está na dúvida. O vascaíno que votou no roxo, votou no amarelo e viu o que aconteceu, né? A entrega do futebol. O Léo foi muito feliz também, reforçando que se ele se mantém, vai acontecer isso. Provavelmente vão ceder São Januário, a gente vai perder São Januário, vão perder os 20%, ficar só com 10%, que sabe perder os 10%, né? Que se puder, vão arrumar de conseguir. Então eu acho que tem muito cara arrependido ou indeciso. Foi essa orientação que eu dei lá no Camisas Negras. A gente tem que buscar o vascaíno, conversar, sair do nosso grupo e buscar o vascaíno, procurar na rua, procurar na família, procurar no clube, procurar na rua e no estádio e destacar isso. Nós temos o melhor candidato, leva esse ano, o melhor projeto. Então é muito fácil convencer. O Léo também foi muito feliz. Ao dizer, a gente não está disputando uma partida de futebol. A gente não está procurando um craque. O Pedrinho é nosso ídolo. Maravilha. Pronto. É nosso ídolo, maravilha. Chama para jogar uma pelada, chama para tomar um chopp. Agora, para presidir o nosso clube Vasco da Gama, temos que escolher o melhor. Leva esse ano. Vai dar Vasco. Para vocês, né? A gente está aqui para tornar realmente diferente de outras gestões para colaborar. Para o Vasco não ser apenas um nome, apenas um amor nosso, mas um amor maior do mundo, né? Resgatar as tradições portuguesas, vascaínas, está na nossa identidade, na nossa origem. E, como o Lázaro falou, né, a gente traz isso de resgatar as tradições, de mostrar que o Vasco tem força nos esportes olímpicos, sim, tem força no meio social, sim, o Vasco é maior do que tudo aquilo que está entre a gente. O Vasco está acima de todos nós, certo? Então, eu só queria agradecer aqui a palavra, ser muito sucinto, muito rápido. A gente vai ter oportunidade de bater muito papo, tá? E, Levi, se você me permite, perguntar para eles se eles sabem. No final do ano, nessa eleição, vai dar? Vasco! Não foi bom. Não foi bom. Na eleição, vai dar? Vasco! Só mais uma vez, todo mundo de pé, por favor. Nessa eleição, vai dar? Vasco! Muito bom! Mas o seu Jaime é inesquecível. O seu Jaime merece uma homenagem especial. O seu Jaime, toda a dificuldade, ele é santo sapendo, fez questão de estar aqui presente para me dar um caloroso abraço. E isso me enche o coração de alegria, seu Jaime, porque isso é a demonstração, como alguém aqui já falou antes de mim, da capacidade que o vascaíno tem de superação. O vascaíno é o povo que não desiste. É o torcedor que acredita diante de tudo e de todos que querem, de qualquer maneira, fazer os nossos jovens acreditarem que o Vasco é algo muito menor do que é. Infelizmente, o Vasco ele sofre há alguns anos um processo chamado em administração de downsizing, que é o que a gente chama em português de apequenamento. O Vasco está sendo apequenado propositadamente, de várias formas, há muito tempo. E é difícil lutar contra isso. É difícil lutar contra qualquer tipo de campanha
no qual a mídia de alguma maneira faça parte, onde a comunicação, ela, principalmente nos dias de hoje, onde as redes sociais ganharam um lugar de posicionamento que antes pertencia única e exclusivamente aos meios de comunicação formais, hoje qualquer um se acha jornalista, se acha pensador, se acha intelectual, diante da força que as redes sociais ocuparam no espaço de comunicação pública. E, infelizmente, nós estamos sendo vítimas, mais uma vez, nós, que eu digo Vasco, vítima de perseguição, de se fazer acreditar que o nosso lugar não é mais o lugar de protagonismo. O lugar que o Vasco ocupava anos atrás, não muitos anos atrás, era um lugar de protagonismo na cena do esporte brasileiro. O Vasco foi o clube que mais conquistou medalhas olímpicas. O Vasco foi o clube que mais praticou modalidades esportivas. Para quem não sabe, o Vasco atuou em 58 modalidades esportivas diferentes. O Vasco foi sempre o clube do enfrentamento, o único clube grande da nossa cidade localizado na Zona Norte. Mas fizeram questão de mudar a sede administrativa da Zona Norte para uma área mais nobre do Rio de Janeiro. Isso tem uma simbologia. A simbologia do não pertencimento, do não acolhimento de quem somos. Hoje, o maior inimigo do vascaíno, infelizmente, é o próprio vascaíno, que deixou de acreditar e de entender o que é o Vasco. O Vasco é muito mais do que um clube de futebol. O Vasco não é somente os jogadores que vestem a camisa do Vasco. O Vasco é muito mais que isso. O Vasco é sinônimo de luta. O Vasco é sinônimo de inclusão. O Vasco é sinônimo de história. O Vasco é sinônimo de inconformismo contra o status quo. O Vasco é sinônimo de luta contra um sistema que insiste em desfavorecer, enquanto que no Vasco nós acolhemos. E infelizmente vascaínos se permitiram participar desse Vasco que desfavorece. Desse Vasco que, em vez de acolher um torcedor off-Rio que vai visitar São Januário e quer tirar uma foto do campo, que ele não possa fazê-lo se não pagar alguns tostões. Este não é um Vasco de verdade. Este é um Vasco inventado, um Vasco fake, um Vasco que não corresponde a tudo aquilo que nos faz escolher ser Vasco. Porque nós não escolhemos ser Vasco única e exclusivamente, somente por causa do futebol. Nós escolhemos ser Vasco porque, além do futebol, nós representamos justiça, nós representamos glórias, nós representamos história, nós representamos o acolhimento a todos. Um Vasco que sempre foi um Vasco que abraça. E infelizmente é isso, gente, que incomodou, incomoda. Uma força dentro do Brasil de mais de 23 milhões de pessoas que podem ser reunidas em torno deste acolhimento, desta inclusão, dessa verdade que nos estão tirando. O vascaíno hoje, principalmente o vascaíno mais jovem, está perdido. O vascaíno mais jovem foi levado a crer que o Vasco é mais ou menos. Foi levado a crer que o Vasco é para ser desse jeito como está sendo mesmo. Ficarmos felizes por estarmos
na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Quando a luz foi apagada em São Januário, em 2020, exatamente quando ela foi apagada, no dia 7 de novembro de 2020, propositadamente, não foi um acidente, a luz não caiu, a luz foi apagada. Aquelas trevas que nos fizeram é um símbolo pelo qual o Vasco começou a cada vez mais decair. Se olharmos aonde estamos, para onde estávamos em 2020, nesta mesma época do ano, por incrível que pareça, estávamos melhor. E hoje estamos piores. Muitos de vocês devem lembrar que assim que a luz foi apagada, eu reuni a imprensa e fiz um discurso rápido, dizendo e criticando que Vasco é esse que vocês querem? Um Vasco que esteja na 12ª posição do Campeonato Brasileiro? Lembram disso? Nós hoje estamos na 16ª. Depois de termos sido rebaixados e depois de termos não conseguido retornar à Série A. Quando fiz esse discurso, estávamos em 12º. No ano seguinte caímos, no outro ano não subimos e neste ano estamos em 16º. Então, entregaram para nós um Vasco pior do que aquele Vasco que nós tínhamos em 2020. E entregaram por quê? Sempre com um discurso ilustrado do ponto de vista financeiro, contábil, administrativo, de nos tentar fazer convencer de que, olha, não é dessa maneira, não tem como, o Vasco está afundado em dívidas, é irrecuperável. E eu, nos bastidores, lutando para ter uma oportunidade de me reunir com o Conselho de Beneméritos do Vasco para apresentar uma alternativa de solução financeira para o Vasco não precisar fazer o que foi feito, que era vender seu futebol e não manter o controle acionário, principalmente numa venda sem transparência, num momento que o clube estava mal organizado, mal administrativo e na Série B, o que tem um impacto na valoração do preço de venda. Ora, se você quer vender algo que lhe pertence, então que venda num momento onde esse bem esteja valorizado, esteja cuidado, esteja organizado. É como você colocar um apartamento seu à venda e não ter o cuidado de pintar, não ter o cuidado de cuidar, não ter o cuidado de tirar um vazamento. Não, o Vasco foi colocado à venda no seu pior momento. E o preço pelo pagamento é algo que nos causa até hoje perplexidade e dúvidas. Se realmente algum investimento externo foi ou tem sido feito no Vasco. Digo a vocês, vascaínos e vascaínas aqui presentes, realmente esse ano é um ano estratégico, vital para a sobrevivência do Vasco. Porque o discurso de apequenamento, de impossibilidade, de falta de crença na recuperação do Vasco, ele continua sendo interpretado. Daqui a pouco, esse mesmo discurso que levou à venda do futebol poderá levar à entrega do nosso estádio, que, como o Léo muito bem colocou, é fruto de uma reação a um ataque que foi feito a um clube que simplesmente decidiu se posicionar do lado do povo, do lado dos negros, dos pobres, dos operários, que eram proibidos de praticar o esporte do futebol na década de 20. Proibidos porque o futebol era considerado um esporte de elite, que não poderia incluir os mais desfavorecidos socialmente. E o Vasco se insurgiu contra isso.
Vasco se insurgiu contra isso, e o resto é a história que nos faz ser apaixonados pelo Vasco. Eu tenho para o Vasco um caminho. Esse caminho é um caminho de nós revisarmos o projeto Somamos, que está disponível para quem não conhece. Para quem não conhece o projeto Somamos, ele está disponível no site www.projetosomamos.com.br, e nós temos aí um caminho traçado que nós chamamos de pilares para que nós consigamos ter convergência, conectividade e direção. O que nós queremos é um Vasco convergente. Nós não acreditamos no discurso, e fique bem claro aqui, de que exista ou possa existir um só Vasco. Um só Vasco é uma péssima escolha como slogan, porque isso significa dizer que um só Vasco é a sobrevivência da SAF que foi constituída e a morte do clube associativo. Na verdade, nós não somos um só Vasco, ou não devemos ser um só Vasco. Nós devemos compreender que o Vasco constituiu com outro grupo uma empresa, do qual o Vasco é 30% proprietário dessa outra empresa que foi constituída. E que ele, Vasco, precisa ter voz diante dessa Constituição para que haja convergência entre o interesse econômico daquele investidor com o interesse dos torcedores do Vasco, que certamente não ficarão conformados e satisfeitos do Vasco se tornar um clube de empresários, um clube de vitrine de jogadores mais jovens para revenda, um clube que não dispute títulos efetivamente, que se posicione tal qual, com todo respeito, a um Bragantino. O Vasco não pode aceitar menos do que ser o Vasco. O Vasco, a despeito do modelo de negócio estabelecido, e a gente aqui há de ponderar sobre esse modelo de negócio, porque afinal, de maneira correta ou não, de forma assodada ou não, ou acreditando no discurso de desespero que foi plantado na mídia, na comunicação forte que foi feita, de que o caminho da SAF, da venda do futebol, seria o único a tornar possível a sobrevivência do Vasco, muito embora nós tenhamos tantos outros exemplos de clubes que não são organizados através desse modelo de negócio, que estão prosperando, como o nosso rival Fluminense, como o Fortaleza, clubes que estão disputando, Fluminense, inclusive, esse ano, que deu o outro time, né? Que deu Boca Juniors, somos Boca Juniors desde garotinho, né? E o Fluminense se exploda, né? Vai jogar lá na Laranjeira, porque em São Januário não entra mais, né? Jogar na feira de é isso. O direito é nosso. Exatamente. Vamos ter a representatividade suficiente do governo do Estado para a gente retomar o que nos pertence por direito. Mas, infelizmente, o nosso rival serve como ilustração para mostrar que o discurso de que o Vasco não sobreviveria, não tivesse adotado esse modelo de negócio, não é verdadeiro. Pois o clube, organizado da mesma maneira que o Vasco era, com também conselhos deliberativos e órgãos tal qual o Vasco possui, conseguiu ser bicampeão carioca,
estar bem posicionado na Copa do Brasil e disputar uma final de uma competição continental. Então, quando nós nos vemos diante de alguém que, da mesma maneira que éramos organizados, conseguiu resultados esportivos expressivos, nós vemos que, na verdade, não é um modelo de negócio que faz com que as coisas aconteçam. É a maneira como você organiza a instituição. É a gestão. O que faz as coisas acontecerem em qualquer lugar, seja numa empresa de médio, pequeno ou grande porte, seja numa associação civil sem finalidade lucrativa, seja numa organização não governamental, seja no governo, numa prefeitura, em qualquer órgão público, o que faz a diferença, seja público ou privado, é a gestão. Sejam capazes de fazer de uma vez por todas essa imprensa entender que eles podem torcer para o outro, mas que não há nada nesse mundo como ser Vasco. É isso aí. Eles vão ter que abaixar a crista deles. O que nós torcemos. Agora está ficando bom. Agora todo mundo sempre pode dar um pouquinho mais do que já deu. Qual é o clube que nós torcemos? Atenção, Vascaíno!